Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 30 de novembro e com os seguintes destaques. A conquista do Palmeiras da Copa Libertadores da América, a terceira na sua história. Galo Mineiro pode sagrar-se campeão brasileiro já na noite desta terça-feira. A demissão de Renato Portaluppi no Flamengo. Aqui na Europa, Lionel Messi recebe pela 7ª vez a Bola de Ouro. E mais futebol português, futebol feminino e, é claro, o nosso bate-papo com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisando a conquista do Palmeiras da Copa Libertadores da América, assim como as 4 equipes que subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o técnico Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, conquistando pela 2ª vez consecutiva a Copa Libertadores da América. A gente vai falar um pouquinho da história do Abel Ferreira, quando ele era jogador, quando começou a carreira como técnico, até chegar ao Palmeiras e brilhar na equipe paulista. Isso na sequência dessa edição do PB do Esporte. Mas agora é hora do nosso bate-papo. Eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio. E eu começo contigo, Moraes, aí em Maceió. E é claro, o primeiro assunto não poderia deixar de ser a conquista do Palmeiras, do Abel Ferreira, de mais uma Copa Libertadores da América. Como é que você viu esse triunfo? Mais um caneco da Copa Libertadores do Palmeiras, hein, meu caro Moraes? Um abraço. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Eu espero que vocês dois, viu, Júnior, Antônio Manuel e toda a torcida do Flamengo, não fiquem com raiva de mim. Mas o título conquistado pelo Palmeiras, o terceiro título na Copa Libertadores da América, o grande responsável pelo resultado foi o Abel Ferreira, o português técnico do time do Palmeiras, que deu um nó. Você sabe o que é dar um nó no Flamengo? Deu no primeiro tempo. Jogou com inteligência, marcando, esperando o time do Flamengo, saindo no contra-ataque, fazendo gol. Enfim, taticamente, o Palmeiras foi muito superior ao Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo empatou o jogo, teve as melhores oportunidades para virar e ganhar o título, mas o Palmeiras conseguiu mais uma vez, jogando defensivamente, num esquema inteligente do técnico Abel Ferreira, e conquistou o resultado de empate no tempo normal. Na prorrogação, mesmo que o Flamengo tenha sido melhor na prorrogação, mas a falha da zaga do time do Flamengo fez com que o Palmeiras conquistasse o título da Copa Libertadores da América, o segundo nesse ano de 2021, porque já tinha vencido de 2020, que foi decidido também no início de 2021. Então, o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. O Flamengo jogou e teve as melhores oportunidades para sair com a vitória e com o título. Mas, taticamente, quem deu um nó dentro de campo, quem garantiu esse título para o Palmeiras, foi o técnico português Abel Ferreira, viu, Júnior? Olha, Moraes, eu fico bem tranquilo quando eu vou analisar futebol, porque apesar, todos sabem, os amigos, você e tantos outros, que eu torço para o Flamengo, tenho como clube, melhor dizendo, o Flamengo, mas, meu amigo, na hora de analisar futebol, isso não é de hoje, desde o primeiro jogo, desde a minha primeira participação atuando
no jornalismo, atuando em rádio, que essa questão de ter um clube, para mim, não quer dizer nada, né? Se para muitos é um problema, para mim nunca interferiu, muito pelo contrário. Até hoje eu me lembro da primeira partida que eu entrei, que eu cobri do Flamengo no Maracanã. Para mim, ali era um jogo, era um trabalho. E, aliás, eu não senti nada de, porque muita gente fala, não, mas se você não vai, você não se emocionou em ver um jogo do seu time. Meu amigo, o futebol, você como torcedor é uma coisa, você atuando, né, na profissão, o jornalismo é primeiro, segundo, terceiro, e só ele prevalece. Se muitos têm essa dificuldade, né, aí já é uma outra questão. Mas, até por isso, eu sou o primeiro a reconhecer e enaltecer a grande conquista do Palmeiras, do Abel Ferreira. O Flamengo tem uma equipe melhor? Sim, tem uma equipe mais talentosa, uma equipe com jogadores de um grande talento, mas o Palmeiras, né, por mais que se questione, eu mesmo sou um que não vou dizer que sou um grande admirador, não sou admirador desse estilo de jogo, mais defensivo, né, saindo numa bola, numa outra jogada, mas é um estilo eficiente quando um técnico tem competência para colocar esse plano de jogo, fazer o seu melhor nesse esquema de jogo. E o Abel foi perfeito. O Palmeiras, como você disse, né, parou o Flamengo, deu um nó no Flamengo na primeira etapa, o Flamengo não conseguia desenvolver o seu melhor futebol pela forte marcação que o Palmeiras fazia até então. Na segunda etapa, o Flamengo realmente melhorou, o Palmeiras, alguns jogadores cansavam, jogadores que estavam ali atuando como volante, tanto é que os dois foram substituídos. O Flamengo teve mais chances reais de gol, que pese que na primeira etapa o Palmeiras também chegou, além do gol, que foi logo no início, teve também umas 2 chances. O Flamengo teve chances, digamos, mais reais, inclusive aquela do Michael, e na prorrogação, né, um erro do Andreas Pereira, uma infelicidade, de fato deu uma moral maior para o Palmeiras. O Flamengo ainda conseguiu criar chance, mas o Palmeiras venceu e mereceu, porque também fez por onde. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise dessa grande final entre Palmeiras e Flamengo, com a equipe alviverde sagrando-se mais uma vez campeã, né, o grande campeão da Libertadores. Júnior Moraes e gente do PB Desporto. Concordamos todos desde sempre aqui no canal que a final da Libertadores nesse último sábado 27 entre Palmeiras e Flamengo em linhas gerais seria decidida nos detalhes. E acertamos por inteiro no prognóstico. Longe de considerar virtuoso o sistema reativo de Abel Ferreira, declarado aprendiz do controvertido conterrâneo José Mourinho, que parte de uma sólida defesa quase intransponível rumo a velozes incursões de contra-ataque, a cuidadosa estratégia do treinador palmeirense logrou sucesso ao fazer 1-0 logo nos primeiros minutos do confronto. Abel estudou meticulosamente as eventuais vulnerabilidades do adversário na temporada e, com um elenco em condicionamento atlético circunstancialmente mais apurado, saiu à frente no placar. O lance de exitosa ultrapassagem pelo flanco esquerdo da defesa do Flamengo foi fulminante e calculadamente treinado, em cima de evidente fragilidade física de um Felipe Luiz, fora de suas condições ideais para desafio de tal porte. Tanto que, lesionado, foi substituído pelo aplicado René, em cujo lado, oportuno lembrar, o Palmeiras não mais logrou vida fácil. Todavia, a vantagem palmeirense na primeira etapa a surpreender as expectativas de Renato Gaúcho, que planejara pressionar o oponente e até correr para o abraço nos minutos iniciais, como acontecera em recentes vitórias pelo Brasileirão, escancarou a inexistência emergencial de um plano B do treinador rubro-negro. Por mais que não me agrade o esquema reativo desse, digamos, pragmático e controverso futebol de resultados, que subverte a esperada magia do espetáculo, foi assim que o português traçou suas linhas para conquistar o bi no principal torneio da Conmebol. A ideia de jogar no erro do adversário teve um final feliz na prorrogação, com o inesperado vacilo do talentoso Andreas Pereira, que reservou ao esforçado Daverson a suprema autoria do improvável gol do título, confiado em princípio, por exemplo, à evidente superioridade técnica do sempre aclamado Dudu, que por sinal esteve abaixo das expectativas. Enfim, uma decisão jogada no tabuleiro de xadrez dos treinadores.
Afora a surpresa com a furtiva incursão de Gabigol no empate rubro-negro em milimétrico lançamento de Arrascaeta, a muralha do Verdão se fez presente, inclusive em defesas cruciais do excelente Everton, disparado o melhor goleiro do país. Para além das lágrimas e ranger de dentes do torcedor e sua passional irracionalidade do vencer ou vencer, sem essa de escracho, de que foi uma derrota humilhante. Perder por 2-1 em lance de infelicidade foi humilhante? Foi frustrante, sim, pela expectativa gerada e pelo rendimento da equipe aquém do esperado. E o mundo com certeza não acabou para o Flamengo, cujo patamar de solidez gerencial com o mais qualificado elenco de futebolistas do continente, sejamos francos, só depende da contratação de um treinador de primeiríssimo nível e acurada perspicácia tático-estratégica, singelo detalhe em que o experiente Renato Portaluppi, vitorioso noutros carnavais, dentro e à beira do gramado, sucumbiu diante da obstinada resiliência de Abel Ferreira em se trancar lá atrás para explorar eventuais vacilos do antagonista. E parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, que na hora do vamos ver, chegou àquele badalado outro patamar, com o bicampeonato da Copa Libertadores da América, deixando a inconsolável galera de 42 milhões de seu poderoso vice, como alardeiam seus desafetos, no cheirinho, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, tanto você como Moraes foram precisos nos comentários a respeito dessa grande final da Copa Libertadores da América. Concordo com vocês, né, a partir do momento que vocês afirmaram que o Palmeiras, com esse estilo, que a maioria não gosta, eu também não sou um admirador, mas entre você ser admirador e não reconhecer a eficiência do trabalho do Abel Braga é uma coisa, são duas questões bem opostas, bem distintas. Pode não ser um estilo de jogo bonito, pode ser um estilo de jogo que vai dificultar você vencer uma partida. É muito mais fácil, é uma questão óbvia, não precisa nem você ser um grande expert no assunto, para saber que uma equipe que joga de forma intensa, tendo os devidos cuidados, né, mas buscando sempre o gol, e com jogadores mais habilidosos, a chance de você ganhar jogando, propondo o jogo é muito maior. Além da questão, né, da beleza do jogo, que todo mundo gosta de ver o futebol bonito e eficiente. Mas ninguém pode tirar os méritos do Abel. Ele merece, sim, todos os elogios. O Palmeiras, se fosse o Flamengo também, a gente poderia dizer o mesmo, que iria merecer, porque o Flamengo na segunda etapa foi melhor. E num erro, a gente comentou aqui, você relembrou, o jogo iria ser decidido em detalhes. Infelizmente, o Andrés Pereira teve aquele erro, e justamente quando o Flamengo estava melhor, o Palmeiras, que tinha feito a primeira etapa superior, o Flamengo sentiu aquele baque ali, ainda conseguiu chegar algumas vezes, mas o Palmeiras conquistou a Copa Libertadores com méritos. E o Abel Ferreira tem que ser realmente ovacionado pela torcida do Palmeiras como um treinador que em apenas um ano de clube conseguiu 3 conquistas, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores da América. Mas o assunto agora é a Série B do Campeonato Brasileiro, que teve no final de semana a definição da última equipe a subir, a garantir vaga, a retornar à Série A da principal divisão do futebol do Brasil. Justamente o Avaí. O Botafogo, como campeão de forma antecipada, já tinha garantido o seu acesso, assim como o Curitiba, o Goiás. Na ordem ficou aí, no caso, o Botafogo em primeiro, como campeão. Segundo o Goiás, terceiro o Curitiba. O Goiás ultrapassou o Curitiba na última rodada. E o Avaí, naquela briga ali nos minutos finais, né? Na verdade, na segunda etapa do jogo do Avaí, contra o Sampaio Corrêa, que ele perdia até quase 40 minutos, o CSA ganhava por 3-0, ainda fez o quarto diante do Brasil do Pelotas em Maceió. O CSA estava ganhando a vaga, mas futebol decidido no final. O Avaí chegou ao empate e já no começo
dos acréscimos, de pênalti, chegou à vitória. Então, temos aí as 4 equipes definidas e aí eu quero analisar com vocês. Como é que vocês viram essas equipes que subiram e a briga no final entre Avaí e CSA para garantir a última vaga à Série A? Começa contigo aí, Maceió e Moraes. Júnior, com o encerramento do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, aquela competição que a gente chama de Série B, 4 clubes estão confirmados para a divisão especial do ano que vem. Botafogo, Coritiba, o Goiás e o Avaí. Você faz uma colocação interessante e pergunta com relação ao que é que a gente pensa da chegada desses 4 clubes à primeira divisão do ano que vem. Eu acho que Botafogo e Coritiba têm tudo para permanecer na divisão especial em 2022 para o ano de 2023. Eu não aposto nem no Goiás e nem no Avaí. O Avaí ganhou a vaga, que foi a última vaga para o acesso, devendo salário aos seus jogadores, funcionários, comissão técnica, a pressão muito grande lá dentro do Avaí e quase que o time do Avaí perde a vaga para o CSA, aqui de Alagoas, que conseguiu ganhar do Brasil de Pelotas por 4-0 e ficou esperando pelo menos um empate do Avaí diante do Sampaio Corrêa. E o Sampaio fez 1-0, no segundo tempo teve um gol de pênalti questionado, no final do jogo tomou o segundo gol, mas só Deus sabe como o Avaí chegou ao acesso para a primeira divisão no ano de 2022. Então, resumindo, Botafogo e Coritiba devem permanecer alguns anos na Série A, mas o Goiás e o Avaí, eu não acredito, exatamente pela estrutura deles, exatamente porque a gente sabe do sobe e desce desses times dentro de um cenário nacional, onde a gente tem uma primeira divisão forte e uma segunda divisão também forte no futebol brasileiro. Então, apostar as fichas em 2022, eu aposto no Botafogo e no Coritiba, viu, Júnior? Olha, Moraes, você colocou aí o Botafogo e o Coritiba como equipes que deverão permanecer, que na sua opinião tem mais chances de permanecer na Série A. Eu faço só um adendo. O Botafogo tem um nome absurdo no futebol brasileiro, um time de tradição, mas a situação hoje do Botafogo, a situação financeira do Botafogo é terrível. Mais de 1 milhão de dívida, problemas administrativos. Então, ter sido campeão da Série B foi legal, é um recomeço, mas será que o Botafogo vai ter condição de montar uma equipe minimamente em condições de brigar pela permanência na Série A do Brasileirão? Essa é uma questão que a gente pode colocar aqui, colocar em questão. Mas é possível, sim, né? Até porque pode ser até que as 4 equipes permaneçam e outra equipe caia. Porque o futebol brasileiro aí é uma gangorra. Você vê equipes que estão na Série A no ano, aí cai para a Série B, volta para a Série A. É claro que, na teoria, as equipes com melhor estrutura têm mais condições, né, de permanecer. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião com relação a essas equipes que subiram da Série B para a Série A, né, retornando à Série A, qual é a sua expectativa para a participação delas na próxima edição da série principal do Campeonato Brasileiro? O desorganizado futebol brasileiro, que dispõe jocosamente até de um seletivo clube do bilhão, mas do bilhão de dívidas, é repleto de contradições. Em qualquer centro de futebol top de linha do planeta, a maioria na Europa, o desempenho dos clubes nas temporadas depende de maior ou menor estrutura gerencial
e seus respectivos patamares na captação de investimentos externos. São interesses de marketing e negócios que se misturam a fim de alavancar a estrutura profissional, destinada nas 4 linhas a gerar receitas diretas e indiretas. Estrutura gerencial, tradição, histórico de conquistas e contingente de adeptos tem sem dúvida um peso decisivo no aporte de potenciais investidores. Não poderia ser diferente. Faço esse preâmbulo para lembrar que o Botafogo, campeão na Série B pelo princípio da meritocracia técnica em campo, é top de linha no clube do bilhão de dívidas fiscais, trabalhistas e bancárias, à base do devo, não nego, pago quando e se puder. O clube da estrela solitária, ora empenhado na inclusão de 20% de sua dívida bilionária no RCE, Regime Centralizado de Execuções, para vislumbrar o acesso à condição de sociedade anônima do futebol, com o título da segundona e retorno à Série A do Brasileirão, criou uma expectativa de novo tempo em curto prazo, que não condiz com seu acachapante passivo. Por exemplo, seu principal bem imobiliário, o casarão da sede social situado na zona sul do Rio de Janeiro, foi penhorado em julho deste ano por conta de crônica dívida do IPTU. Deve milhões ao fisco municipal. E como pode reforçar a equipe de futebol? Entre Botafogo, Goiás, Curitiba e Avaí, o Coxa do Paraná é o que dispõe de arcabouço gerencial com mais pés no chão. Aliás, coerente com o desenvolvimento do futebol em seu estado. Todos aspiram a um lugar ao sol na vida. No futebol, esse desejo depende de possíveis intercorrências na caminhada, a par do nível de competência na gestão de um negócio que impõe criatividade, seriedade administrativa e vigoroso marketing para atrair investidores. Segundo o dito popular, quem vive de embaçado é museu. E até a memória recente do Botafogo não o habilita aos voos inseridos na fantasiosa imaginação do torcedor. Tem que se estabelecer como critério em 2022, agarrar-se ao meio-campo da Série A e fugir do Z4, indesejado túnel que desemboca na Série B. Na expectativa de novo contexto ainda incerto e não sabido, também inerente a Goiás, Curitiba e Avaí, o Botafogo tem que ir bem devagar com o andor, porque o santo é de barro. Afinal, nenhum deles é um Bragantino da vida, que foi a primeirona bancado pelos isotônicos da multinacional Red Bull e chegou à final da Copa Sul-Americana e já está garantido na próxima Libertadores, Antônio Júnior. Mas, Antônio Manuel Góes, o que eu estava a dizer para o Jorge Moraes, para o nosso colega Moraes, foi justamente isso que você comentou. Não basta o nome, não basta a tradição, porque você bem colocou, quem vive de passado é museu. O Botafogo tem uma história maravilhosa no futebol e tem que ser lembrada assim, tem que ser sempre comentada. Os grandes jogadores que o Botafogo teve, entre eles Garrincha, Nilton Santos, Gerson, Jairzinho, Zagallo, Quarentinha, né? Tantos outros, tantos craques, mas você reverenciar é uma coisa, agora você esquecer da situação por qual passa o clube, não é de hoje, e mais de 1 bilhão de dívidas, é para lá de preocupante. Celebrar o título, eu estava até conversando com um amigo meu, botafoguense, dia desses, elogiando, parabenizando, né, o clube pelo retorno, mas alertando dessa questão. O Botafogo vive um momento caótico na parte administrativa, que é comum em vários clubes do Brasil, infelizmente. Agora, você citou bem, o melhor deles aí nesse aspecto financeiro é o Curitiba. Então, colocar o Botafogo como um dos favoritos, digamos assim, para permanecer na Série A, ou até fazer uma campanha melhor, é bem arriscado. Bem arriscado
por essa situação que você bem lembrou agora. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. Abel Fernando Ferreira Moreira, ou simplesmente Abel Ferreira, o técnico bicampeão da Copa Libertadores da América com o Palmeiras no último sábado, 27 de novembro, 2-1 para o Alviverde Paulista em cima do Flamengo. O Abel Ferreira, que tinha sido campeão da Libertadores em 2020, na final que foi disputada em janeiro de 2021, portanto nesse ano, 1-0 Palmeiras em cima do Santos. Apenas 10 meses depois, para ser preciso, um pouco menos de 10 meses, mais uma vez campeão dessa que é a maior competição do futebol sul-americano. O Abel Ferreira, que é natural da vizinha Penafiel, vizinha aqui de Gândara, Portugal, norte de Portugal, a bela Penafiel. E na foto que vocês estão vendo, que está sendo disponibilizada pelo nosso Antero Arcanjo, aparece o Abel como o número 1, né? Ele era o número 1 da lista de chamada na sua escola, na sua turma. Ele que morava entre a igreja Nossa Senhora do Sameiro, um dos cartões postais de Penafiel, e o estádio municipal, o estádio 25 de Abril, estádio justamente da equipe da cidade, o time, né, o clube do Penafiel. E foi lá que o Abel Ferreira começou a jogar futebol. Ele que era um aluno aplicado, mas gostava do futebol, e começou a jogar na base do clube, e anos mais tarde, um jogador dedicado, um jogador que tinha potencial, teve a sua transferência, né? Foi contratado pelo Vitória de Guimarães, uma das equipes mais tradicionais também aqui de Portugal, pelo valor, segundo a diretoria do clube, do Penafiel, algo em torno de 100 mil euros, a maior transação realizada pelo clube na sua história. Ele foi justamente jogar no Vitória de Guimarães, que era treinado na época pelo brasileiro Paulo Autuori. Anos mais tarde, o Abel Ferreira, em 2008, foi convocado por outro brasileiro de destaque aqui em Portugal, o Luiz Felipe Scolari, para defender as cores da seleção portuguesa. O Abel Ferreira, que anos mais tarde, jogando pelo Sporting, foi campeão de uma taça de Portugal e 2 supertaças, e marcou apenas 7 gols na sua carreira jogando como lateral direito. O Abel Ferreira encerrou a sua carreira no Sporting de forma precoce, precocemente, apenas aos 33 anos de idade, muito jovem ainda, começando posteriormente a atuar como técnico nas divisões de base do clube de Lisboa. Em 2017, surge a primeira oportunidade do Abel trabalhar numa equipe profissional. Essa equipe foi o Braga, obtendo inclusive a melhor colocação do clube no campeonato português, a 4ª colocação naquele ano. 2 anos mais tarde, o Abel Ferreira foi contratado pelo PAOK da Grécia, e no mesmo ano, 2019, o Palmeiras acertou a contratação do Abel Ferreira, que aí começou a sua trajetória magnífica, maravilhosa no Alviverde Paulista. Foi campeão da Copa do Brasil de 2020, campeão da Libertadores desse ano, e agora, mais uma vez, bicampeão da Copa Libertadores da América. Abel Ferreira, no Personagens do Futebol. E o técnico Renato Gaúcho não é mais o treinador do Flamengo. Na última segunda-feira, segundo a diretoria em comum acordo, o treinador foi demitido do Flamengo após 37 jogos com 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Na verdade, o Renato começou muito bem. Nas 14 primeiras partidas, o Flamengo venceu vários jogos por goleada, jogando bem, mas
Depois o time teve tropeços e após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, com o distanciamento para o Atlético Mineiro aumentando, a pressão sobre o Renato foi ficando maior e já era tido como certo que ele seria demitido após o seu contrato. O vice-campeonato na final da Libertadores para o Palmeiras adiantou esse processo e o Renato foi demitido na última segunda-feira. Já o Atlético Mineiro torcendo para o Flamengo não vencer o Ceará nessa terça-feira. O Flamengo tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro e caso não vença o Ceará, um empate, por exemplo, será suficiente para o Galo Mineiro sagrar-se campeão brasileiro de forma antecipada. O Atlético, que venceu no final de semana do Fluminense por 2-1, foi para 78 pontos no campeonato. Se o Flamengo não ganhar, o Atlético, mesmo sem entrar em campo, o próximo jogo é contra o Bahia, em Salvador, já será o campeão brasileiro de forma antecipada. O Galo, que tem o Hulk como artilheiro do campeonato, 17 gols, e vai tentar sagrar-se campeão após 50 anos, mais um pontinho para o Galo Mineiro ser o novo campeão do Campeonato Brasileiro. Já aqui na Europa, no futebol feminino, o técnico da seleção portuguesa, Francisco Neto, confiante que Portugal fará uma boa partida contra a Alemanha pelo Grupo H da fase de classificação, de qualificação para o Mundial Feminino de 2023. Portugal, na última semana, derrotou Israel por 4-0. A Alemanha é líder do Grupo H com 15 pontos. Portugal vem na segunda colocação com 13 pontos, mas vem de 4 triunfos e o técnico Francisco Neto espera que Portugal tenha condição de fazer um bom jogo e superar a seleção da Alemanha. Lionel Messi foi eleito mais uma vez o jogador do ano pela revista France Football, recebendo a Bola de Ouro. 7º troféu da France Football, da Bola de Ouro, para o craque argentino do Paris Saint-Germain. É bom lembrar que na última semana passada, o Robert Lewandowski ganhou o prêmio de melhor jogador do ano, desta vez pela Federação Internacional de História e Estatística. Ou seja, o Robert Lewandowski recebeu o prêmio de melhor do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas e nessa semana, na última segunda-feira, foi a vez de Léo Messi receber o prêmio, dessa vez da France Football, e são duas premiações que antecedem ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo, dado pela FIFA. O Lionel Messi, nesse prêmio da France Football, superou o segundo colocado, o Robert Lewandowski, e o terceiro, que é o brasileiro naturalizado italiano, o Jorginho, da seleção italiana. Já no prêmio da Federação Internacional de História e Estatísticas, o Robert Lewandowski superou o Léo Messi, o segundo, e o terceiro, o Jorginho. Esperar para ver agora quem vai ganhar o prêmio The Best da FIFA no final do ano. Aqui em Portugal, o técnico da equipe do Braga, o Carlos Carvalhal, elogiando e muito duas conquistas envolvendo portugueses. A primeira, do Abel Ferreira no Palmeiras, campeão da Copa Libertadores pela segunda vez, e a outra, Leonardo Jardim, campeão da Liga Asiática. Ele disse que é muito bom para o país, para Portugal, ver dois treinadores, o Abel Ferreira e o Leonardo Jardim, vencerem competições internacionais. Aliás, o Carlos Carvalhal foi treinador do Abel Ferreira quando esse atuou na equipe do Sporting. O PB Desporto vai ficando por aqui. Lembrando que nessa quarta-feira
tem edição do Curtas do PB Desporto e vamos falar, entre outras notícias, do futebol feminino, campeonato estadual do Rio Sub-18 e muito mais. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Mas também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.